Na década de 1990, nós vimos uma grande transformação na política, no dinheiro, no gênero musical e na forma de fazer TV. Algumas mídias surgiram, outras desapareceram e teve aquelas que só se tornaram mais acessíveis. Quem passou por essa década pôde ver o seu sonho se tornando realidade, mas sentiu medo também. Muito bom estar com você! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você passou pela década de 1990, viu uma enorme transformação que talvez nunca tenha percebido a dimensão de tudo o que aconteceu. Então fica aqui comigo que eu vou te lembrar ou te contar, caso você tenha chegado depois, alguns fatos que mudaram o mundo e outros o nosso país. E se essa é a sua primeira vez aqui, bem-vindo! Mas se já passou por aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se, não custa nada. E assim você me ajuda a fazer este canal crescer. Dito isso, vamos para os fatos. No comecinho da década de 1990, nós vimos a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tratava-se de um Estado socialista formado em 1922, governado pelo Partido Comunista, composto por diversas repúblicas, com a Rússia como seu maior e mais influente membro. Era uma das duas superpotências mundiais durante a Guerra Fria. A outra já eram os Estados Unidos. Em 1991, diversas repúblicas da União Soviética declararam independência. No dia 25 de dezembro, Mikhail Gorbachev renunciou à presidência e no dia seguinte, esse grande Estado foi oficialmente dissolvido, dando lugar a novos Estados independentes, incluindo a Rússia, a Ucrânia e outros países que formavam a federação. Já no Brasil aconteceu o primeiro impeachment de um presidente eleito democraticamente em meio a um escândalo de corrupção que, diga-se de passagem, não foi tão grave quanto a vários outros que vieram depois em outros governos. Com a vontade soberana de 90% dos porto-alegrenses, meu voto é sim. Raul Ponte, sim, 351. Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo no dia 29 de dezembro de 1992. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de Presidente da República. No entanto, a Câmara dos Deputados votaram a si mesmo pelo seu impeachment para que ele perdesse seus direitos políticos e ficasse inelegível por 8 anos. Em 1993 aconteceu um plebiscito para definir a forma e o sistema de governo do país. A votação tinha sido prevista pela Constituição promulgada em 1988 e pedia que os cidadãos escolhessem entre monarquia ou república como forma de governo. Se o primeiro-ministro for ruim, não é preciso sofrer por 4, 5 anos. Simplesmente muda-se o governo. E entre parlamentarismo ou presidencialismo como sistema de governo. É confuso? É. Porque caso ganhasse a monarquia e presidencialismo, não existe monarquia presidencialista. Foi feito assim para beneficiar o presidencialismo mesmo, já que a tal forma de governo estava sendo reimplantada no país e contava com o primeiro presidente eleito pela nova Constituição, e a monarquia tinha sido abolida há mais de um século, em 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o golpe que tomou o governo do país das mãos da família real, mas essa parte da história sempre foi romantizada. Então, com 66,23% dos votos, a República ganhou, e com 55,4% dos votos, o presidencialismo continuou vigente. No dia 1º de julho de 1994, foi implantada a nova moeda do Brasil, o real, fruto de um plano econômico para derrubar a inflação que vinha sendo trabalhada por Fernando Henrique Cardoso desde maio de 1993, quando foi nomeado ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. O vice de Fernando Collor, que assumiu a presidência do país com o seu impeachment. Desde 27 de fevereiro de 1994, a moeda já vinha sendo preparada para tomar o lugar do Cruzeiro Real, sendo corrigida diariamente pela URV, Unidade Real de Valor, que equiparava o valor do nosso dinheiro com o dólar. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. O real nasceu valendo a mesma coisa que o dólar. Pipocou pelas cidades as lojas de 99, mas nós não tínhamos um real valor do dinheiro, porque o salário mínimo era de apenas R$ 64,79. Fechou o ano em R$ 70.
Foi uma década de muitas privatizações, sobretudo a segunda metade, quando Fernando Henrique foi eleito presidente. E ele conseguiu aprovar uma emenda constitucional para reduzir o tempo de mandato do presidente de 5 anos para 4, com opção de reeleição. E como ele conseguiu isso? Pagando os deputados com dinheirinho vivo para que votassem em favor da emenda. Quem comandou o processo de compra e venda de votos foi Sérgio Mota, coordenador de campanha e ministro das Comunicações de FHC, com o apoio de Luiz Eduardo Magalhães, do PFL, então presidente da Câmara dos Deputados, e do próprio Fernando Henrique Cardoso. O senador Pedro Simon chega a falar em 150 parlamentares. Esse dinheiro saía de desvios, saiu originalmente de desvio da campanha já de 94. O banqueiro, o ex-banqueiro Andrade Vieira, dono do Bamerindos, ele fala num desvio, eu prefiro chamar roubo, de 130 milhões de reais. Várias empresas estatais de setores estratégicos como telecomunicações, siderurgia, energia foram vendidas ao setor privado com o objetivo de modernizar a infraestrutura e reduzir o déficit público, o que gerou muitas polêmicas e debates sobre os impactos da soberania nacional e na qualidade dos serviços prestados à população. A resposta mais rápida, pelo menos a que deu para sentir o impacto, foi na telecomunicação. As linhas telefônicas, que antes eram investimentos, passaram a ficar baratas e acessíveis. E aí surgiram um monte de empresas de telemensagem, né? Aquelas que a gente enviava para quem estava fazendo aniversário. Tinha para outras ocasiões também, mas geralmente era para aniversário. E a pessoa que recebia se emocionava sempre ao ouvir uma gravação com a música de fundo. Hoje o dia está trazendo alegria e vida. O dia se fez especial. Hoje é o seu aniversário. E a telefonia móvel também começou a se desenvolver e ficar mais acessível. A primeira chamada que oficializou a chegada no Brasil aconteceu em 30 de dezembro de 1990. Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. Hoje, o presidente da ANEC do Brasil, Gilberto Geraldo Garbi, entregou os equipamentos à Companhia Telefônica do Rio de Janeiro. A primeira chamada, que marcou o início dos testes operacionais do sistema, foi feita pelo secretário nacional de Comunicações, Joel Marciano Halber, ao ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, que estava em São Paulo. A partir de então, só quem precisava muito de um aparelho estava disposto a pagar a fortuna que custava uma linha, e o modelo disponível era chamado de tijolar, devido ao tamanho e peso que tinha. A popularização do celular começou a partir de 1996, quando os preços baixaram e surgiram outros modelos mais leves e bonitos. A internet estava no Brasil desde 1988, mas foi a partir de 1996 também que começou a se popularizar. Foi quando surgiram os 2 primeiros portais de internet privados do Brasil, o ZAS e o UOL. Mas até essa tecnologia chegar em nossas mãos, tivemos que esperar a entrada do novo milênio, pois na década de 1990 o acesso à internet ainda era muito restrito. Sem celular e sem internet, o que nos restava era a televisão. E exatamente em 1990 surgiu a primeira por assinatura. Foi o Canal Mais, instalado por uma empresa francesa na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, usando o sistema MMDS, ou seja, transmissão aérea através de micro-ondas. E tinha 5 canais. Era um de notícias, um de a CNN, em inglês, um de esporte, a ESPN em inglês, um de atualidades, a Superstation em inglês, um canal de filmes com legendas e um canal musical chamado TVM. Mas não agradou muito e no final do ano o grupo Abril comprou o Canal Mais e tentou colocar a MTV no lugar. Só que a MTV estadunidense exigia que a emissora fosse instalada com o sinal aberto. Então a Abril criou a TVA, no mesmo sistema de transmissão do Canal Mais, mantendo os 5 canais que já tinha, e só fazendo algumas alterações. O canal de filmes passou a se chamar TVA Filmes, e TVM foi substituída pela MTV. A MTV Brasil também tinha a transmissão em canal aberto. E foi a primeira emissora a transmitir durante 24 horas no Brasil, porque até então todas as emissoras encerravam sua programação e ficavam fora do ar durante a madrugada. Tinha uma mensagem de despedida e depois tinha uma mensagem de reabertura. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente apresentando Programa Ecumênico. E logo depois, Telecurso 2000, segundo grau, 6h45, Bom Dia Rio. 7h15, Bom Dia Brasil.
8 horas, Angel Mix. 11h45, Os Trapalhões. E foi em 1991 também que surgiu a Globosat, com 4 canais exclusivos, o Multishow, o Top Sport, o GNT e o Telecine, para fazer concorrente com a TVA. Em outras palavras, para ferrar com o Grupo Abril, porque o Roberto Marinho não aceitava ficar para trás de nada de ninguém. Além da MTV, a nova emissora no canal aberto, a Record, que tinha sido vendida de Silvio Santos para Edir Macedo, começou a crescer e fazer concorrente com as outras emissoras. 2 nomes tornaram grandes estrelas da Record: Ana Maria Braga e o Ratinho. Ela ocupava boa parte da programação com seu Note a Note. Um capelete, Vera Maranhão na pintura com as mãos e o Benjamin Abrão com uma rosca de chocolate. Coisa boa! E tem eu perdendo do loiro. E ele deitou e rolou na faixa noturna, ficando muitas vezes em primeiro lugar na audiência, devido às bizarrices que apresentava em seu programa, até mudar para o SBT em 1998, prometendo fazer coisas ainda piores. Eu fui pra Itália, fiquei um tempo lá, voltei. Você foi pra Itália? E deixei ela tomando conta. É mentira! Você não deixou tomar conta nenhuma. Quando eu cheguei aqui no Brasil... O ponto é meu, é mentira! Olha, só o silêncio aí! A Ana Maria Braga saiu da Record em 1999 e assinou com a Globo. Hoje em dia nós temos as plataformas de streaming para onde estão migrando os canais pagos, né? Mas na década de 90 a TV por assinatura ainda era muito fraca. Então a TV aberta era pau para toda a obra. E transmitia todos os grandes eventos, com chamadas especiais, por exemplo, né? A Copa da FIFA, que era transmitida por mais de uma emissora, não era só uma que detinha todos os jogos. Tivemos 3 na década de 90, 3 Copas, né? A de 1990 na Itália. Em 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil conquistou o Tetra. Em 1998, na França. Olha o gol! 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 Gol! Brasil! E tivemos também 2 Olimpíadas, em 1992 em Barcelona e em 1996 em Atlanta. Festivais e grandes concertos também ganhavam um lugarzinho especial na programação da TV. Em 1993 tivemos os shows da Madonna e do Michael Jackson, que vieram pela primeira vez no Brasil. E o Hollywood Rock teve suas últimas 6 edições. Em 1990, 92, 93, 94, 95 e 96. Só não teve 91 porque neste ano aconteceu a 2ª edição do Rock in Rio. E só não teve mais porque uma lei aprovada em 1996 proibiu propaganda de cigarros em eventos culturais. E Hollywood era a marca de um cigarro. Foi também nessa década que nós vimos o crescimento, a expansão das emissoras de TV, né? Por exemplo, o Projac da Globo, que foi inaugurado, e depois o CT da Anhanguera do SBT. E foi também em 96 que foi lançado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil como ação do governo federal, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, inicialmente para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, mas foi ampliada gradativamente para todo o país e se estendeu aos adolescentes de até 16 anos. Tenho 10 anos. Ontem eu curti 70 moed de cana e eu vou fazer 90. Isso afetou também a classe artística, né? Os artistas mirim, sejam atores, cantores ou qualquer outro ramo artístico, teve que se adequar às diretrizes desse projeto. Ainda em 1996, aliás, bem no comecinho, né, do ano, nós tivemos o caso do ET de Varginha. No dia 20 de janeiro, 3 jovens, a Liliane, a Valquíria e a Kátia, afirmaram ter visto uma criatura pequena com pele marrom, olhos vermelhos e uma cabeça desproporcional ao corpo, agachada em um terreno baldio. A notícia se espalhou rapidamente e atraiu a atenção da mídia e de ufólogos. Tem muitas informações encontradas a respeito, mas também muita coisa que foi dita pela população local que faz muito sentido. Apesar da falta de provas concretas, né, o caso continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia brasileira e atrai visitantes e pesquisadores a Varginha até hoje, que tornaram a cidade um ponto turístico para interessados em OVNIs e extraterrestres. Além da televisão e da rádio, obviamente, que também era bem forte, né, e tinha o seu grande espaço garantido entre o público,
Nós contávamos com a mídia impressa, além dos jornais que saíam diariamente narrando os principais fatos do dia anterior, ou seja, tudo chegava atrasado. As bancas das praças e esquinas da cidade eram abarrotadas de revistas. A que dominava o nicho artístico, entenda-se fofoca de TV, era Contigo, cujo slogan era "Saiba de tudo em Contigo". Saiba de tudo em Contigo. E foi no comecinho da década, mais precisamente em 1992, que surgiu a revista Sex Interview, que se tornou a grande concorrente da Playboy, que até então dominava o mercado. Podemos ver que os anos de 1990 tiveram um antes e um depois, né? Muitas coisas que surgiram no começo, mas só se desenvolveram na segunda metade, sem falar em muitas coisas que mudaram completamente na segunda parte da década, ou já no final. Teve algumas inovações também. Eu comentei que lá em 92, né, foi lançada a revista Sex Interview, que mais tarde passou a ser chamada só Sexy. Pois, alguns profissionais que trabalharam na redação dessa revista, que era direcionada ao público masculino, criaram uma revista direcionada ao público masculino também, mas que agradou muitas mulheres. A G Magazine foi uma inovação, colocando homens nus no mesmo patamar, na mesma categoria das mulheres, que já faziam muito sucesso. Mas um detalhe, a Playboy e a Sex não eram as únicas revistas de nu feminino. Elas eram as mais populares e respeitadas. A Sex demorou um tempinho para conseguir o mesmo status da Playboy, mas estava no mesmo páreo. Da mesma forma, já existiam revistas de nu masculino, mas Otávio Mesquita e Ana Fadigas fizeram uma publicação no mesmo status das melhores de nu feminino. Os dois, Otávio Mesquita e Ana Fadigas, tinham trabalhado juntos na revista Sex também, e em 1999 surgiu a concorrente da G Magazine, a revista Íntima, que nasceu com outra proposta, mas não durou muito tempo. Ambas tinham um posto de destaque nas bancas de revista. Outra coisa que também tinha bastante nas bancas de revista eram fitas cassete. Era a opção mais barata para quem não queria comprar disco ou CDs, que era muito caro. E já existia muita pirataria também com as fitas cassete, então era possível comprar lançamentos, né, por um preço muito mais acessível do que as originais. E em 1997 os discos de vinil foram extintos, ou pelo menos foram abandonados. As fábricas pararam de produzir porque a população já comprava mais CDs, que eram muito mais versáteis, ocupavam menos espaço, tinha uma qualidade de som melhor, dava para tocar no carro também. Os aparelhos de som, né, que a gente tinha na casa, tinha um carrossel. Dava para colocar até 7 CDs na mesma bandeja. No mesmo ano que os discos pararam de ser produzidos, chegou também o DVD no Brasil. O primeiro a ser lançado foi o filme Era Uma Vez na América, do diretor Sergio Leone, protagonizado por Roberto De Niro e James Woods. O lançamento foi feito pela Flash Star em 5 de dezembro de 1997, mas o VHS continuou ainda até o ano de 2008. E já no finalzinho da década, à beira do fim do mundo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre as premonições da extinção da vida na Terra, ou no caso menos fatídico, do bug do milênio, que apavorou muita gente. Surgiram então no final de década os padres cantores. Tem um vídeo aqui no canal também sobre eles. Tivemos o padre Marcelo Rossi, que desbancou a Xuxa do posto de disco mais vendido da América Latina. O padre Antônio Maria, que deu bastante destaque. O padre Zeca, que você tem que ver o vídeo que eu fiz para saber o que aconteceu com ele. E a irmã Inês, a freira do rap. A música religiosa foi uma das que ganharam muito destaque nos anos de 1990. Né? Tiveram outras vertentes, como samba, pagode, rock, axé, pop, sertanejo e El Chan, que fica difícil colocar em alguma categoria. Tem aqui também um vídeo sobre eles. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Me conta aqui nos comentários se tem mais alguma coisa importante que aconteceu nessa década que eu não comentei aqui. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.